e de repente, eis que chegam as 38 semanas. E aquela cólica, uma cólica mais forte, será que é agora? Ai, uma contração, não tinha sentido isso ainda antes, acho que agora é trabalho de parto. Então acompanhe esse vídeo para você entender alguns sinais que podem anteceder o trabalho de parto. Eu sou Andréia Boscheroli, naturóloga, doula e instrutora de yoga para gestantes. E você está no canal Gestação Integral, um espaço para eu te ensinar, simplificar e inspirar a ter uma gestação leve, harmônica, integral. Não é regra, mas antes do trabalho de parto, alguns sinais podem aparecer, manifestando que sim, o trabalho de parto está se aproximando. Primeiro, durante a gestação, a partir das 24, 28 semanas, é comum que as gestantes sintam o endurecimento da barriga. São as chamadas contrações de Braxton Hicks. É um sinal natural do corpo durante a gestação, o útero vai fazendo seus movimentos de acomodação e esse endurecimento da barriga sem dor é normal de acontecer durante todas as semanas a partir aí das 24, 25, 26 semanas. Não é regra, mas a grande maioria das mulheres sentem as contrações de Braxton Hicks. E aí, então, lá com 37, 38 semanas, é muito comum as gestantes manifestarem uma cólica no pé da barriga, no baixo ventre. Então, aquelas contrações de Braxton Hicks, que eram apenas um endurecimento, elas começam a vir com uma cólica. Estando com acompanhamento pré-natal em dia, tudo certo, tá tudo bem com a mãe, tudo bem com o bebê, é uma cólica natural, deixar sentir, deixar o corpo se trabalhar. E essa cólica, ela tende a evoluir para uma contração um pouco mais dolorosa. Mais adiante, em outros vídeos, vamos falar sobre a dor, né? A relação da dor com a contração, ressignificar essa dor, entender essa dor. Mas sim, ela acontece. Então, aquela contração de Braxton Hicks evolui para uma cólica. Essa cólica pode, ao decorrer do tempo, vir num formato de contração, uma dor lombar, uma dor na pelve. E essa mulher acha que agora é trabalho de parto, mas é o corpo se amolecendo, se preparando, o útero se trabalhando. Tá ótimo, tudo jóia. E aí, então, os dias passam lá com 39 semanas, 38,5, 39. De repente, eis que essa contração, agora que evoluiu de cólica para uma contração, agora ela vem com dor mais intensa, uma abertura na lombar, uma abertura na pelve. Só que essa contração ela ainda não tem frequência, não tem cadência, ela vem de 30 em 30 minutos, 30, 20, 20, 10, 30, durante 1 ou 2 horas, não é possível não ter uma frequência ritmada dessas contrações. Então elas vêm, vão, param, cessam, e aí a gente tem o chamado pródromo. Grava esse nomezinho aí. Então, é muito comum, a partir das 38 semanas, a mulher entrar em pródromos, que são essa evolução da cólica para a contração, mas para uma contração que ainda não tem ritmo, ainda não é um trabalho de parto. E se isso acontecer, a gestante vai, toma uma ducha, deixa a água correr no corpo, recebe uma massagem do companheiro, para que permita que esse pródromo passe, né? Que passe por esse pródromo de forma leve, tranquila, permitindo que ele aconteça, porque sim, ele é positivo, o corpo está se trabalhando e é sim um sinal de que o trabalho de parto se aproxima. Não que seja iminente, que vá acontecer no dia seguinte, pode demorar ainda 1 semana, 2 semanas, mas é um sinal importante e é importante que a gente permita que esse pródromo aconteça sem medo, sem se fechar para ele, ao contrário, recebendo esse movimento. Claro que sempre com acompanhamento, fazendo o teu pré-natal certinho, que nas últimas semanas ficam com mais frequência, e tá tudo certo, recebe o teu pródromo, que é o chamado trabalho de parto falso. Muitas gestantes vão 1, 2, 3 vezes à maternidade com um pródromo e acabam se estressando, elevando cortisol, se desgastando, podendo então, sabendo que se for só pródromo, fica em casa, toma o teu banho, te alimenta leve, vê um filminho, relaxa, namora, que tá tudo certo. Número 2. Um possível sinal que antecede o trabalho de parto é o esvaziamento gástrico. Então, muitas mulheres relatam, é comum que aconteça vômito e diarreia no dia anterior,
algumas horas antes. Então, mulheres lá com 39, 40 semanas, de repente passam mal à noite, vomitam uma, duas vezes, tem um, dois episódios de diarreia, e no outro dia de manhã, quando vê o trabalho de parto, ele começa a se desencadear, as contrações começam a aparecer. É aí uma inteligência natural da fisiologia do corpo fazendo esse esvaziamento, preparando o corpo. Alguns reflexos que estão relacionados no parto também fazem essa expulsão, né, essa movimentação, que é bem-vinda também, é uma liberação do corpo, tá tudo certo, claro, sempre com acompanhamento do obstetra, com ela sendo informada, observando se não tem nenhuma outra causa por trás, mas em geral é muito comum que aconteça. Não é regra, mas é comum. 3. A perda do tampão mucoso. Esse é o mais pop. Muitas mulheres esperam a perda do tampão mucoso. É comum que aconteça, ele vai acontecer realmente, mas algumas mulheres acabam por nem perceber, porque o tampãozinho ele pode sair sem percebermos, né, na hora de ir no banheiro, fazer xixi, evacuar. Mas é muito comum que as mulheres vão perdendo esse tampãozinho ou percam de uma vez. O que é o tampão mucoso? Ele é um elemento que está ali tapando o orifício, tem a função de proteger o colo do útero de contato externo, né, a parte interna do útero com a parte externa durante a gestação. E nos dias que antecedem o trabalho de parto, ou até na semana que antecede, esse tampãozinho que tem um aspecto gelatinoso, ele vai se perdendo. Muitas vezes ele vai saindo de pouquinho em pouquinho, muitas vezes ele vai se regenerando também. Outras vezes ele sai, cai realmente por inteiro, aquela gosminha. Algumas mulheres se assustam, veem na calcinha aquela gosma ou no vaso. Pode vir com umas resguinhas de sangue, né? Não tem fluxo sanguíneo, né? Não é sangramento, mas ele pode vir um pouquinho rosadinho, porque ele está conectado ali com a circulação do colo do útero. E ele vai, de acordo com que o útero vai se trabalhando, vai se amolecendo e se dilatando, o tampão tende a cair e é um sinal em que, opa, se caiu o tampão, quer dizer que o colo está sendo trabalhado, possivelmente nos próximos dias, 1, 2 dias, 3 dias, o trabalho de parto vem acontecer. Não há regra, pode ser que demore mais, pode ser que aconteça imediatamente e pode ser que você nem veja o seu tampão mucoso. Eu estou procurando o meu até hoje. E aí, então, entramos no cenário, sim, de desencadeamento do trabalho de parto. De repente, aquele pródromo, que pode ter acontecido ou não, mas ele vem, só que de forma intensa e frequente. Essas contrações, elas vêm de forma regular, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, durante 1, 2 horas. A gestante vai tomar um banho quente, recebe uma massagem, e essas contrações, elas não aliviam, elas não cessam, bem pelo contrário, elas começam a vir com mais intensidade. Aí temos, então, opa, possivelmente estamos em trabalho de parto. Vamos falar em outro vídeo as fases do trabalho de parto. Pode ser que seja um início de trabalho de parto, e aí tem todo um desenrolar. Então, viu que as contrações durante 1, 2 horas estão vindo de forma regular, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, com intensidade, com intervalos parecidos, então, opa, possivelmente a gente tem um trabalho de parto. Tomei banho, não cessou, descansei, não cessou. Então, recebe as contrações, recebe o movimento do teu corpo, descansa um pouquinho, essa mistura entre se movimentar e descansar. Vamos ver em outros vídeos também que posições que favorecem esse descanso, para que a gente não fique tão passiva, mas ao mesmo tempo não se desgaste. E aí, observar, comunicar a equipe e deixar o tempo passar com os métodos não farmacológicos de alívio da dor para ir permitindo que essas contrações aconteçam. E por fim, que eu não numerei nem as contrações regulares e nem é esse sinal que eu vou falar agora, porque são realmente sinais de trabalho de parto eminente, que é a bolsa rota, bolsa rompida. Mas, Andréia, eu tive contração e não rompi a bolsa não rompeu? Sim, a gente pode entrar em trabalho de parto ali nesse último cenário, como eu falei para vocês, de estar com contrações ativas, desencadear e a bolsa intacta, a bolsa íntegra. Pode ser que ela venha romper lá no final do trabalho de parto, no meio do trabalho de parto, pode ser que ela nem rompa.
mas é muito possível que sem sinal nenhum de contração, ou até mesmo sem ter visto tampão mucoso, essa bolsa ela se rompa, e aí a gente tem sim uma aproximação do trabalho de parto. Com a bolsa rompida, a gente calmamente vai observar a coloração do líquido, se esse líquido está claro. Normalmente ele tem um cheiro de água sanitária ou de sêmen. Se a gestante, no seu pré-natal, fez o exame de Streptococcus e ele deu negativo, essa gestante está tranquila, pode esperar algumas horas em casa para perceber se as contrações elas vão se desencadear. Daí, então, vai se encaminhando para a maternidade, sempre conversando com a equipe, ver os acordos que fez com a equipe, quanto tempo pode ficar em casa, em que momento deve se deslocar para a maternidade, para aguardar que essas contrações se desencadeiem, ou então entrar no processo de indução, se for o caso. Mas a maioria das vezes, muitas vezes, as contrações elas vêm ao decorrer das horas que se passam. Pode lançar mão de métodos não farmacológicos para indução, como acupuntura, alguns shakes, se for o caso, se não tiver contraindicação. Caso o exame dessa gestante tenha dado com Streptococcus positivo, essa gestante, assim que romper a bolsa, também com calma, pode se deslocando para a maternidade e na maternidade vai ser ministrado um antibiótico para evitar qualquer tipo de infecção através do líquido amniótico, para não alcançar o bebê. Um manejo super tranquilo, bem tranquilo de fazer, mas é importante ter esse cuidado. E aí também, na maternidade, esperar se desencadear das contrações. Se as contrações não vierem, daí sim, parte-se para indução, pode buscar já de acordo com a equipe, dos acordos com a equipe já a indução natural, até daí sim fazer uma indução alopática, se for o caso. Espero que tenha sido útil para ti essas informações sobre os sinais de parto, para simplificar aí esse momento para você, para entender um pouquinho melhor. Com informação a gente pode ficar tranquila e entrar na esfera da entrega. Se você gostou, clica aqui embaixo, dá um likezinho para que esse vídeo chegue para mais mulheres. Já ativa o sininho para receber os próximos vídeos, que vai ter muita informação. Obrigada por acompanhar. Até o próximo.